Pronto, já estou por Prontinho. aqui, firme e Ah, forte. e aqui Ouvindo. estamos assim, ó, numa velocidade, termina Mas é uma, assim começa a mesmo, outra. é assim mesmo. Ouvindo tudo, estou ouvindo desde o seu momento que você estava Oi, conversando. Já estou que participando. bom. Bom que a gente vai encadeando, né? O que a gente veio contar aqui hoje. Eu achei super E, importante participar para justamente ter umas coisas que vocês falaram aí que eu já entro no assunto financeiro. sim, dinheiro. Meg, É, então vou te apresentar formalmente ou você prefere se apresentar? O que é que você acha? pode, pode. Vou ler o seu currículo extenso. Gente, quem está aqui Resume. hoje é a professora Meg Gomes. Meg, se faltar alguma coisa, se quiser complementar, você vai falando. A Tá. Meg é mestre em psicologia pela UNB, é bacharel e licenciada em psicologia pelo UniceuB, tem formação em análise do comportamento, é servidora do Conselho Nacional de Justiça, analista judiciário de psicologia, atuante na Secretaria de Gestão de Pessoas. É também coordenadora do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho e da Pesquisa em Qualidade de Vida do... Ai, meu Deus! Qualidade de Vida do Trabalho na CNJ. A Meg é professora universitária há 17 anos, é coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Mauá e de cursos de pós-graduação em Psicologia na Unepos. É tutora em Educação à Distância, psicóloga clínica e é especialista em terapia financeira. Ela é presidente da Comissão de Educação Financeira da Rede Internacional de Excelência Jurídica do DF. É ex-conselheira do Conselho Regional de Psicologia do DF, na gestão de 2016 a 2019, e, além de tudo isso, é empreendedora digital. Então, Meg, seja muito bem-vinda e pode corrigir, adicionar o que você quiser aí para se apresentar melhor. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Marina e o IBAC, pelo convite para poder falar de um assunto tão importante que eu vejo muitos poucos psicólogos se preocuparem, que é com a sua vida financeira, com a sua saúde financeira. Mas não se preocupe, porque educação financeira é algo que realmente você não está só. O que eu posso dizer é isso: você não está só. A maioria das pessoas realmente não tem educação financeira desde a infância, é algo novo, é algo que foi colocado na Base Nacional Comum Curricular para se ter nas escolas desde o início do ano passado, então é uma coisa que a gente só vai colher as verdadeiras mudanças nas próximas gerações. Então sejam bem-vindos, estou vendo aí que no YouTube a gente ainda está com bastante participante para o sábado à tarde, que maravilha o IBAC, viu? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de gestão financeira, educação financeira, e pessoal e também voltada para os negócios. Algumas dicas que eu vou colocar, alguns conselhos, algumas questões, vão ser voltadas para o lado pessoal, outras para o lado profissional. Então, a Marina me apresentou e eu queria colocar para vocês que sou birreca pura, tenho 20 anos de formação e não me entendo por gente de ser outra coisa na vida, não ser analista do comportamento radical, tenho orgulho, sou aquelas piolhas de ABPMC. Já tirei foto até com a filha do Skinner, né? Com o Malott, daquele livro famoso, clássico dos princípios elementares do comportamento. Então, aí tá as pessoas que fazem parte da minha carreira, né? Tá aí o Skinner na minha vida. Então, estou bem ambientada com toda a linguagem dessa jornada. E eu trabalho com a área da educação financeira e da terapia financeira, faz muito sentido para mim a metodologia que eu encontrei para conversar com vocês, e que eu venho trabalhando há mais de 3 anos, que ela faz muita ponte com a análise do comportamento, tá? Então, é uma coisa bem interessante. Então, vamos lá. Dinheiro faz parte da nossa vida, né? E por que a gente fala tão pouco sobre ele? Você viu aí o Gustavo falando que a dificuldade dos profissionais psicólogos em divulgarem posso, não posso, como é que é isso? Ontem a gente estava na Semana da Psicologia na minha faculdade e uma das mesas redondas gerou uma polêmica. Foi até a psicóloga Bianca, que é daí do IBAC, ela com a Flávia Pontel, a psiquiatra, estavam na mesa e começou a discussão. É cliente, é paciente, como que é que trata, né? E aí, a maioria dos psicólogos e muitos estudantes de psicologia estavam até falando sobre isso. Alguns falavam, é paciente, porque ele está buscando a cura, etc.
Cliente parece uma coisa comercial. Gente, olha como o psicólogo gosta de fugir da comercialização da sua prestação de serviço. Você presta um serviço e você quer receber o lucro por ele. É claro, além de ajudar as pessoas. Mas nós temos uma profissão que é para ajudar as pessoas, mas a gente também quer realizar os nossos sonhos. A gente também quer melhorar o nosso padrão de vida, a gente também precisa pensar no futuro. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a área clínica, ser dono de um negócio, ou ser um consultor da área de RH, qualquer que seja a área que você for para a psicologia, comece a refletir melhor sobre a sua relação com o dinheiro, com essa coisa do comércio ou não. Muito pouco, os profissionais eles precisam aprender da área da psicologia a ganhar dinheiro e ficar feliz por ele. Por quê? Porque é algo justo. É algo que é simplesmente a contraprestação de um serviço pelo qual você estudou muito tempo. Então, a primeira questão que eu queria trazer é essa, a reflexão importante que a gente precisa ter nesse sentido da prestação de serviço psicológico. Autônomo, vamos organizar a vida financeira pessoal e profissional. A maioria das pessoas, olha aqui, ó, a maioria dos brasileiros, onde é que está? Nível de inadimplência alto, não falo da minha vida financeira, não tenho autoconhecimento financeiro, não falo da minha vida financeira com o meu cônjuge, com minha família, tabus em relação a lidar com finanças, isso não vai dar certo, estamos em crise. E aí vem uma pergunta, uma reflexão assim que é bem importante. Nós educadores financeiros, terapeutas financeiros, a gente gosta sempre de perguntar para os outros, né? Tá, crise financeira, crise econômica, está existindo? Está. Para todo mundo? Está acontecendo no mundo todo, mas não no mundo de todas as pessoas. Por quê? Porque existem algumas técnicas, alguns comportamentos adquiridos, aprendidos, que fizeram que algumas pessoas sentissem menos a crise econômica que a gente está vivenciando hoje. Então, quando a gente pensa em falar de educação financeira e mudar o nosso comportamento em relação ao dinheiro, a gente tem que pensar que realmente é meio que uma luta, é sair de um comportamento de manada, de muitas pessoas que estão na mesma e têm as mesmas desculpas. Ah, mas está todo mundo assim. Ah, mas não tem cliente. Ah, mas não tem dinheiro. As pessoas não estão ganhando. Para um outro tipo de comportamento, um outro aquário, uma visão mais limpa, com uma visão mais otimista. E aí, tem gente que pensa assim, mas eu ganho tão pouco que não vale a pena eu me preocupar em controlar o meu dinheiro, o jeito é viver um dia depois do outro, que foi o que o Gustavo falou aí, me chamou muita atenção. As pessoas, elas falam, nossa, mas é tão pouco que o convênio me paga, e aí, porque o convênio te paga R$8, R$10, R$15 a hora, você pensa que você ganha pouco, então você pensa que você não precisa se preocupar com o seu dinheiro hoje e amanhã. Outras pessoas já pensam assim, não, mas aí eu ganho tão bem, que eu não preciso me preocupar em controlar meu dinheiro, o melhor que eu tenho é aproveitar o dia de hoje. E aí eu digo para vocês que competência financeira, e eu gosto de usar esse nome porque eu sou da área de organizacional também, e a gente entende competência como conjunto de habilidades, de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então você precisa se conhecer, você precisa ter habilidade para lidar e você precisa também ter um comportamento voltado para a mudança. Não depende de quanto você ganha, mas depende de como que você lida com quanto você ganha. Então, tem psicólogos que estão ganhando R$8, R$10 a hora do convênio, do mesmo jeito que você está. Esse aqui está viajando, está pagando as contas com muito arroxo e você está endividado. Então, ao que tudo indica, o contexto em si, ele não deve ser apenas a justificativa para a sua vida financeira como ela está. Porque trata-se mais de um repertório comportamental, como Marina muito bem falou lá no começo da palestra dela, um conjunto de repertório comportamental que a gente tem que ter para poder ser competente financeiramente, independente de quanto você ganha. Por quê? Porque geralmente a pessoa, quando ela ganha pouco, ela não vai conseguir lidar também quando ela ganhar muito. Não importa quanto você ganha. Se você ganha hoje R$1.000, R$1.500, R$2.000 e tem uma vida financeira desorganizada, quando você
for um profissional que estiver tirando aí 8 mil, 7 mil, 10 mil, sua vida muito provavelmente vai ser desorganizada, porque as pessoas têm essa falácia, essa ilusão. A minha vida vai melhorar quando eu ganhar mais dinheiro, quando essa crise passar, quando o governo mudar, quando eu abrir o meu consultório naquela região X e tiver tudo bonito, com aquele sofá, etc., dos meus sonhos. E quando esse dia chegar, se você não tiver o conjunto de comportamentos adequados, você não vai conseguir ter um comportamento bem-sucedido também. Porque o contexto vai mudar, mas você não vai. Né? Aí eu queria trazer uma coisa interessante a respeito de gênero e a questão do dinheiro. Porque muitas vezes o público da psicologia, em sua maioria, são mulheres. A gente sabe disso. As mulheres, tradicionalmente, elas não vou nem dizer que não são educadas, mas elas deixam muito as questões de finanças para serem resolvidas por outras pessoas. Às vezes é o pai, depois quando casa é o marido. Vocês podem perguntar para as colegas de vocês, muitas casadas, quem é que cuida do dinheiro em casa? Muitas psicólogas, inclusive, ou pessoas, né, vão responder assim, menina, eu não sei como é feito, eu nem sei o que é feito do dinheiro, eu recebo e passo para meu marido, ele que cuida. Tem muita gente que faz isso. E uma pesquisa do ano passado do Banco BS de Investimentos, ouvindo mais de... Aqui, porque estou subindo aqui o zoom. Mais de 3.700 mulheres no mundo, mostrou que 74% das mulheres tiveram uma surpresa financeira negativa quando se divorciaram ou ficaram viúvas. Descobrem uma dívida que ela não sabia que existia, um patrimônio menor do que o esperado, ocorre uma queda no padrão de vida. E por que isso acontece? Mais da metade desejavam ter se envolvido mais nas decisões financeiras da família ou do casal, mas acreditavam que o marido entendia mais de investimentos de longo prazo do que ela. Então, é algo também que a gente precisa desmistificar, e eu trago isso muito para reflexão dentro da psicologia, onde a maioria das psicólogas são mulheres, onde culturalmente a gente reforça muito ainda de que as mulheres são de humanas e os homens são das exatas. Onde as mulheres, ainda culturalmente é muito reforçada a ideia de que eu não dou conta de cuidar de uma planilha porque exige cálculo, matemática e eu sou da psicologia. E eu sou, né? Eu de conta eu não entendo. Quando eu tenho que fazer uma pesquisa, eu contrato um estatístico. Fugindo, as pessoas fogem mesmo, né? Às vezes é tão aversiva a matemática durante a vida de nós psicólogos que às vezes a pessoa foge. Mas às vezes a gente está focado em outra atividade, ou o marido ganhava mais, principalmente nesse contexto que a gente está tendo, né? Muitas psicólogas ganhando menos, os maridos ganhando mais, ou então ainda dependentes dos pais, muitas voltaram para a casa dos pais, não se interessavam por planejamento ou investimento. Então, gente, está mais do que na hora, passado da hora de assumir essa responsabilidade, em pensar que para ter uma vida profissional equilibrada financeiramente, você também precisa cuidar da sua vida pessoal financeiramente. As duas juntas, né? E aí, a gente tem, então, vou trazer para vocês o conceito da terapia financeira e o que é educação financeira. Que é uma forma da gente mudar esse contexto de não sei fazer, não dou conta, os outros fazem por mim, não sei mexer em planilha, não dou conta de mexer em dinheiro, porque isso é importante. Intervenção para tratar... O que é terapia? É uma intervenção para tratar problemas, causas, sintomas, objetivando restabelecer a saúde e o bem-estar. O que é uma terapia financeira? Ela é uma atividade que visa ajudar as pessoas a cuidarem do seu eu financeiro. Calma lá, que a gente está na análise do comportamento, a gente sabe que não existe o eu, porque a grande pergunta é quem é o eu do eu. Mas eu trago o conceito da terapia financeira de Reinaldo Domingos, onde eu fui lá beber da fonte, e trago, então, o conceito do autor, do teórico. Mas a gente faz essa análise, né, de que não tem esse eu financeiro, entidade interna. É a sua vida, a sua porção, a sua área da vida financeira, por meio de atividades reflexivas e práticas da educação financeira. E aí, o que é educação financeira? É uma ciência que busca autonomia financeira, baseada no comportamento. Olha que coisa legal aqui para nós analistas do comportamento. Objetivando a construção de um modelo mental que promova sustentabilidade, que crie hábitos saudáveis, que proporciona equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter.
com escolhas conscientes para a realização de sonhos. Olha esses 3 elementos aqui, que importante que é. O ser, por isso que o primeiro passo é autoconhecimento financeiro, é saber onde você quer chegar, é conhecer sobre você, conhecer os seus limites. O fazer, porque não adianta só querer ser alguma coisa, conhecer de si, saber onde quer chegar, mas você não sabe como fazer isso. E não tem importância nenhuma não saber, porque nós não fomos educados financeiramente para isso. É um conjunto de comportamentos que a gente pode aprender. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende. E o ter, que é uma consequência. E primeiro vem o ser, depois o fazer para vir, depois vem o ter. Com escolha conscientes para a realização de sonhos ou objetivos, a palavra que vocês quiserem usar. Então, matemática, planilha, cálculo, tudo isso é importante. Mas apenas elas não mudam o comportamento, né? E não promove transformação. Eu faço aqui uma pergunta para vocês. Quem de vocês, vai escrevendo no chat aí, quem de vocês que tem uma planilha financeira? Vai ter muita gente que vai ficar, né? No cri. Porque não se esmureçam. Muitas pessoas, todo curso, toda palestra que eu vou, sim, metade da sala, metade do auditório fala que não tem. Tem muitas pessoas que não têm um controle financeiro anotado em algum lugar, seja num aplicativo de telefone, seja no velho Excel ou na velha caderneta. Já estou falando velho Excel, porque hoje a gente virou o mundo realmente dos aplicativos. Mas é muito medo, tem muita gente que tem muita aversão a enfrentar as planilhas e fazer os seus cálculos. Mas só ter planilhas e cálculos não muda comportamento, porque educação financeira, a origem é comportamental. Inclusive, é uma ciência comportamental, não é uma ciência exata. A educação financeira, ela está aqui na base, para você depois pensar em investimentos, geração de renda e chegar lá no topo da independência financeira. Por que eu falo isso aqui? Porque quando as pessoas pensam em gestão financeira, em cuidar dos meus negócios, da minha vida financeira, lá vem essas coisas de finanças e dinheiro. As pessoas pensam que é investimento. Muitas vezes, quando eu estou numa palestra, no curso, eu estou explicando, falando da importância de que o primeiro passo é adquirir um repertório comportamental necessário para a mudança. Aí as pessoas já estão levantando a mão e falando, qual é a melhor aplicação? Gente, às vezes as pessoas não têm nem poupança. Não tem nem o hábito de guardar dinheiro. Salvar o dinheiro. Guardar não, né? Porque guardar está debaixo ali da gaveta de um lugar. De reservar um dinheiro, que é uma outra pergunta interessante. Se eu perguntar aqui no chat, vão escrevendo aí. Reserva financeira, quem tem? Quem no começo da pandemia, em março, vamos dizer, né? Vamos colocar março? Que começou a arrancar os cabelos de nervoso, porque não sabia o que iria fazer nos próximos meses para se sustentar. Porque os clientes, né, debandaram-se, porque muitos não se engajaram no procedimento online de atendimento. Outros até que sim, mas preferiam presencial. Pessoal, quando a gente fala de reserva financeira, é educação financeira, e a maioria das pessoas não tem. E é triste falar isso, mas tem muita gente que está bem até hoje, dentro da pandemia. Porque essa pessoa fez uma reserva financeira, porque essa pessoa tinha educação financeira, ou ela tinha os seus investimentos. Mas vocês entendem que investir, fazer o dinheiro trabalhar para você, ter uma reserva, depende de ter educação financeira. Depende de mudança comportamental nesse sentido. Então, essas reflexões, elas são duras às vezes, mas elas são necessárias. E a educação financeira, então, ela está na base para depois você atingir essa geração de renda. E podem ver, várias pessoas estão com uma renda, às vezes até menor, com certeza, né? Da época antes da pandemia. Mas elas podem estar se virando melhor do que outras que nada tinham reservado de finanças. Que é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Se hoje acontecesse alguma coisa que você não recebesse mais o dinheiro que você recebe hoje, por quantos meses você conseguiria sobreviver? Escreva aí no chat. Por quantos meses?
2 meses, 6 meses, 1 ano? Porque tem gente que fala assim, não, 2 anos, eu teria uma renda para me sustentar. O que implica um outro tipo de conhecimento, de quanto você precisa para viver por mês. Você já fez essas contas? Aí pergunto para aquele que nem tem planilha, aí que ele não vai saber, né? Mas você sabe quanto você custa? Quanto você e a sua família custam? E aí, a partir desse valor que você precisa entender, que você precisa saber, é que você vai formar a sua reserva financeira, vai pensar em investimentos pessoais, vai pensar em investimentos no seu negócio, porque, né, daqui a pouco eu vou até falar, são separados, o negócio da vida pessoal. Então, eu falo de reserva financeira para você e eu falo lá de um fluxo de caixa para o seu negócio, para a sua empresa. Quantos de vocês que têm consultório clínico, ao começo da pandemia, foram surpreendidos, é claro, mas ficaram um pouco tranquilos porque tinha um fluxo de caixa razoável para aguentar alguns meses. Aí, botando aí. Então, estudar todo esse mundo é muito gostoso, eu adoro, me encontrei mesmo, né, na análise do comportamento, eu já fui da área da psicologia jurídica, eu ainda trabalho com qualidade de vida no trabalho, lá no Conselho Nacional de Justiça, sou analista judiciário. Já estive na clínica, mas saí agora no começo do ano, porque assumi a coordenação de psicologia de uma faculdade, que é muito trabalho. Mas eu adoro estudar tudo isso aqui, ó. Psicologia econômica, economia comportamental, neuroeconomia, análise do comportamento, que tudo isso aqui está dentro das ciências comportamentais aplicadas. Então, para quem está gostando do assunto, para quem quer ajudar os seus clientes e quem quer também se autoajudar, como é que faz? Vai buscar essas literaturas aqui. Primeiro passo, então, a gente gosta de falar de 4 etapas, para você poder ter uma mudança comportamental, dizer que você fez uma educação financeira, chegando até lá a ter um aprendizado suficiente para poder fazer os investimentos, pensar na sua aposentadoria e pensar na reserva financeira. Porque isso é uma outra coisa que envolve a educação financeira. Os jovens, quando saem ali formados da faculdade, né? Eu falo jovens assim, eu tenho 42 anos. Olha, eu ainda tenho que pensar. 42, faço 43 em novembro. E depois que eu fiz 40 anos, é que eu comecei assim, me perguntar, gente do céu, eu já vivi 40 anos, caramba, hein? Nossa, e aí, o que eu construí? O que eu já fiz? Isso é um tipo de pergunta que a gente faz na meia-idade, né? Psicologia do desenvolvimento, a gente estuda isso. Mas o jovem, quando tem 22, 23 anos, ele não está nem aí para aposentadoria. E é esse um outro problema do brasileiro, e um outro problema do ser humano. A gente não tem o costume de se projetar no futuro. A gente não se projeta no futuro, a gente vive muito presente. Muito. A gente vive muito aqui agora, né? Olha essa questão da pandemia. A gente sabia que existe uma coisa dessa, um isolamento social desse? Nunca, ninguém. Mas será que esse momento, esse contexto já está mudando alguns comportamentos dos clientes de vocês em relação a se projetar mais no futuro, a pensar mais no futuro, a se organizar mais para as intempéries da vida? Porque a gente não pensa que a vida vai ter intempéries. A gente é treinado para buscar sempre o prazer, né? As coisas boas, as bonanças, os reforçadores. A gente é sempre treinado para isso. Então, a gente precisa se autoconhecer. Precisa a gente entender o nosso perfil financeiro, os propósitos de vida, nossos hábitos financeiros. Como é que eu posso fazer um consumo mais consciente, mais sustentável, não só para economizar, mas porque a gente precisa disso para o nosso meio ambiente. Aí tem 3 comportamentos, tem muitos, mas eu escolhi 3 aqui para comentar. Questão da resiliência, a capacidade de se recobrar ou se adaptar às mudanças. Quantas pessoas, olha, março, gente, já passou, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, já são 5 meses. Quantas pessoas vocês conhecem que ainda até hoje estão reclamando da pandemia e não fizeram nada ainda para se adaptar ao novo contexto? Eu conheço comércio, loja de comida, de alimentação, que até hoje não está no iFood da vida. Eu conheço psicólogos que até hoje ainda não foram estudar sobre atendimento online. Isso para quem vive da clínica e você perder seus clientes, você tem que estudar sobre isso. E muitas vezes não gasta, não, porque tem muito conteúdo na internet de graça para te ensinar. Né? Tem muitas pessoas que podem te ensinar isso de graça. Mas, enfim, é um comportamento interessantíssimo que a gente precisa se autoconhecer e saber se a gente tem. E o que falta desenvolver para poder adquirirmos e fortalecer esse comportamento.
Independente dos primeiros resultados, se você acreditar, deve continuar e prosseguir de outra forma até alcançar o que deseja. Então, se você ainda não chegou no passo que você quer chegar, e vai ter muitos percalços e você vai errar muito, é lógico que a gente busca estudar para errar o menos possível, isso se chama educar-se financeiramente, a gente precisa adquirir um pouco mais de resiliência, então, e aprender a lidar com as mudanças. Excesso de autoconfiança. O que é isso? É a convicção de que uma ideia vai dar certo, defendendo-a ferreamente com embasamentos teóricos. Gente, é claro que a autoconfiança é um comportamento totalmente adaptável, é um comportamento adequado, é um comportamento funcional. Só que o excesso, ele é complicado. Por quê? Porque a gente está vivendo um mundo de globalização, internet, todo dia é uma mudança. O que você pensa que está correto hoje, daqui a pouco já mudou, você já tem que se adaptar novamente. Então, tudo em excesso pode ser prejudicial, tanto para os negócios, como para a família, para a sua vida pessoal. E é quase como uma doença, que a pessoa não ouve, não enxerga, não pede ajuda, o que poderá levar a pessoa a cometer diversos erros e até mesmo levar ao endividamento. É por isso que eu trouxe isso para cá. Eu fiz parte do programa Superendividados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do TJDFT, um programa que infelizmente acabou quando o Futuro com a Gestão esse ano, e eu fazia atendimentos voluntários, né, na área psicossocial dos endividados. E o que eu percebia muito da maioria das pessoas? Esse excesso de autoconfiança e não preciso dividir com os outros. Não divido os meus problemas com minha família, não divido com meu sócio o que está acontecendo. E aí, por quê? Porque você tem um excesso de autoconfiança que tudo dará certo. E esse tudo dará certo nunca chega. E aí você, quando vê, você está no endividamento, no fundo do poço. Isso também é falar de vida financeira, é falar de educação financeira. E aí, ao invés de você estar entrando uma verba, uma renda que você poderia estar reinvestindo no consultório, na sua vida profissional, por exemplo, fazendo um curso no IBAC, você está pagando dívida por causa de um excesso de autoconfiança lá atrás que você teve. Então, é muito importante saber quando frear. Para isso, precisa de autoconhecimento financeiro. E a gente precisa ter otimismo, que é encarar as coisas pelo lado positivo, esperar um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. A gente, porque assim, as pessoas geralmente elas esperam ter o dinheiro, que aí quando tiver eu vou ficar mais otimista que as coisas vão dar certo. E a gente tem que pensar ao contrário. A gente tem que agir ao contrário. A gente tem que ter uma atitude positiva, porque isso te motiva a ir atrás de coisas que possam favorecer e que você possa ser reforçado para continuar ganhando, para continuar tendo sucesso. O pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista, ele vê oportunidade nas dificuldades. E como tem gente que está se desdobrando, hein? Nesse momento de isolamento social, se reinventando. Que bom que teve isso, por um lado, por quê? Porque está fazendo as pessoas saírem da mesmice, né? Então, o outro passo aqui que a gente tem é se organizar financeiramente. Cuidar do seu negócio e cuidar da sua vida pessoal. Esse passo é importantíssimo. Não é só o passo da planilha financeira. É o passo de você pensar em toda a sua vida, o que você anda consumindo. Então, você está na pandemia, trabalhando em casa, vai na loja, compra um sapato para trabalhar dentro de casa. Você está na pandemia, você está precisando aprender atendimento psicológico online, como poder fazer captação de cliente, como que você pode se suceder, como que você pode melhorar a sua abordagem analítico-comportamental, melhorar suas técnicas psicoterapêuticas, né? E às vezes a gente inverte, né? Por quê? Porque falta organização. Quando o empreendedor faz a opção de iniciar um negócio, um novo negócio, mesmo já tendo vivenciado essa realidade em outro, pode errar e perder uma quantia substancial de valores e muito tempo e dedicação de pessoas que também estão envolvidas no projeto, que às vezes você não leva só você para o buraco, você leva um monte de gente junto. Apesar das pedras pelo caminho, temos que ter a lucidez de separar o joio do trigo. E ao definir os recursos para esse novo empreender, não deve envolver o dinheiro da sustentabilidade financeira familiar. Então, essa é uma dica de ouro para quem está no mundo dos negócios com seu consultório clínico. Uma coisa é o seu dinheiro da sua vida pessoal, o seu lucro, o seu pagamento, o seu prolabore.
A outra coisa é o dinheiro do consultório. Tem gente que mistura. O consultório está aí com as suas dívidas que vão vencer, do aluguel, começa a tirar o dinheiro de outro lugar. Essa semana a gente estava conversando sobre esses erros, né, com alguns colegas. Uma colega, ela era acompanhante terapêutica e queria montar um consultório clínico. E o que aconteceu? Ela começou a tirar dinheiro do acompanhamento terapêutico, que era um outro trabalho dela, para injetar aqui, e aqui não estava dando dinheiro, ela estava começando a cobrir o dinheiro do consultório clínico. Vocês têm que entender que consultório clínico é como se fosse uma pessoa, ela tem uma conta própria, ela tem uma vida financeira própria, ela tem um cartão próprio. E o cartão de crédito da clínica não é para você usar, pessoa física. A maior das desorganizações financeiras nos psicólogos clínicos, isso o contador, que vai estar num curso junto com a gente, ele vai dizer, o conflito, a confusão que você faz nas contas. Você começa a colocar a conta pessoal em situação de cobrir a conta do consultório, ou pega o dinheiro, o lucro do consultório, e esquece de tirar um percentual para reinvestir no próprio consultório. Você está tirando o dinheiro do pessoal só para investir no consultório. O consultório tem que andar com suas pernas, o pessoal tem que andar com suas pernas. Você não pode misturar. Então, a partir de hoje, quem tem uma conta só, pessoal e jurídica, não, pessoal sua e a do consultório é a mesma pessoal, abra outra conta. Conta digital, gente, você não paga nada, por exemplo, né? Abre uma conta para o seu consultório, para tudo que entrar para o consultório, porque você vai reinvestir nele. E você tem a sua conta. Não misture o dinheiro. Outra coisa importante que tem que pensar para organizar financeiramente, a primeira coisa é quanto você ganha. Vocês acreditam que tem gente que não sabe quanto que ganha? Tem gente que não sabe quanto que ganha, qual é a média que entra. E outra coisa que é pior, que é um comportamento também muito inadequado que a gente tem, é pensar só o mês. A gente não pensa o ano. É um hábito também importantíssimo que as pessoas precisam aprender. Você faz uma organização financeira do mês para aprender, tranquilo. Depois você faz a projeção para o ano. Por quê? Porque você tem o mês de julho, o mês de janeiro, que a gente sabe que é o das vacas magras. Você sabe que em fevereiro seus filhos estão entrando na escola, vem aí material escolar. Você sabe que os impostos vão vir, que a anuidade da pessoa física, da pessoa jurídica, você tem que pagar lá no conselho. Então, quanto você ganha, você tem que pensar no mês, mas você tem que projetar também para o ano. E tem muita gente que não sabe. Então, tem gente que tem emprego fixo, tá lá, coloca lá, renda do seu emprego 1, renda extra 1, faço bolo no pote, às vezes faço Uber, vendo Natura, vendo Avon. Vocês devem colocar tudo isso, todos esses valores. Tem gente que negligencia certas rendas que entra aqui e outra ali. Aí, às vezes, as pessoas evitam pensar, refletir sobre quanto ganha, porque pensa, poxa, meu dinheiro está tão pouco, né? Não dá para nada. E aí, se você ganhasse 10% a mais, provavelmente gastaria 10% mais pela falta do cuidado. Quanto que vale a sua hora trabalhada? Quanto que você está recebendo mensalmente, em média, líquido? Qual é o número de horas que vocês estão trabalhando no mês? Dividam aí o valor recebido pelas horas trabalhadas no mês, para descobrir mais ou menos quanto que está valendo sua hora trabalhada. Isso aqui é uma coisa muito importante para você começar a refletir se você está meio que recebendo por tudo que você já investiu por você na sua vida. De estudos, de dedicação, de tempo, para saber como é que está o valor da sua hora trabalhada. Esse é o passo principal para você poder fazer o cálculo do ticket médio, que é aquele valor por sessão de quanto que você precisa cobrar. Se você não sabe quanto que você está ganhando, quanto que está valendo a sua hora, vamos supor que você chegue à conclusão de que sua hora vale R$18 no mês. É pouco? Aí você, não sei, né? É subjetivo. Para você pode ser. Paguei faculdade, pago o livro, pago o curso, pago o congresso, recebo isso. Mas esse é o primeiro passo. E tem muita gente que tem aversão a fazer isso, porque não quer encarar uma realidade que é ruim, mas é autoconhecimento. Aí, quanto que você gasta, é um outro passo principal que também tem muita gente que evita e esquece de colocar todas as besteirinhas que às vezes você acha que é besteira e tudo vai o dinheirinho pro ralo. A gorjeta para o cara que fica vigiando o carro, a cervejinha do sábado à tarde, né? Tá fazendo um calor. Aí vem
o aniversário da sua mãe, que você sabe que você vai ter que comprar um presente e você não calcula. Então, tem como a gente fazer um orçamento mais completo, uma visualização mais completa, porque em todos os casos que eu conheço, que eu já atendi, quando a pessoa fala, eu não tenho mais de onde tirar, ela tem. Ela tem. Em muitos casos. Só que isso aqui é uma mudança comportamental tremenda quando você pensa nas suas contas. A terapia financeira ela é fascinante por isso, porque você está com foco numa planilha, por exemplo, financeira da pessoa, e você vai 3, 4 sessões conversando com a pessoa quanto que ela gasta em cada uma dessas questões. Porque até o que ela pensa que é despesa fixa, ela consegue mudar. A exemplo, por exemplo, um aluguel que está muito caro numa região, e você mudar para uma outra região do seu estado. Tem muita gente que tem resistência, não quero mudar de status. Olha a quantidade de conteúdo psicológico que você tem ao conversar sobre uma dívida de uma pessoa, uma despesa de uma pessoa, né? Aí você tem um exercício, que depois eu vou falar que a gente vai aprender mais sobre esse exercício em uma oportunidade aqui do IBAC, mas é um exercício do apontamento de despesa, que é você anotar tudo que você gasta, porque tem gente realmente que quando a gente pergunta assim, quanto que você gasta com X despesa, a pessoa não sabe. Então, é importante anotar durante 30 dias, pelo menos, todas as despesas que você tem. Não é para se sentir culpado por gastar, é para observar os gastos e gastar melhor, alertar sobre o quanto foi gasto em cada tipo de despesa, para onde que vai o dinheiro, ver o que os menores gastos podem ser evitados, e esses pequenos gastos investidos poderiam render um valor melhor. E aí, aqui é um exemplo, né? Você pede para a pessoa, anota para mim todo dia que você almoça, que você compra uma balinha, um chiclete, um bombom, um doce, tá. Aí ela vai anotando aqui, ela percebe que gasta R$30 por mês com guloseimas. E a hora de trabalho dela vale 18, que eu dei o exemplo, né? É quase 2 horas de trabalho dela para ela se sustentar com doce por mês. São certos exercícios em encarar de frente coisas que você para assim, puxa, não tinha parado para pensar nisso. Planilha de orçamento. Tentem sempre fazer planilha, gente, organizada por tipo de despesa, que é uma forma da gente organizar mentalmente melhor o que a gente está gastando. Tem gente que anota tudo junto, todos os tipos de despesa, e você deixa, quando você separa, né, quando você não separa, você deixa de ter oportunidade de refletir melhor sobre quais as despesas que você está gastando mais. Quando você separa, você descobre, por exemplo, eu estou gastando muito com moradia, ou então estou gastando muito com aluguel do consultório que eu pago. Está na hora de eu mudar meu consultório para um outro lugar. Eu estou gastando muito com educação dos filhos e está faltando aqui. Então, é interessante ter uma planilha, que eu até apresento esse modelo aqui para quem for fazer nosso curso. É assim, é só um retratozinho aqui. Você tem que ter as despesas. Você tira os sonhos, porque se você não tirar primeiro para os seus sonhos, você não vai ter nada para investir. E aí vem as despesas com esse conjunto aqui, ó, de percentual sobre a receita. Quanto que cada despesa sua reflete em termos percentuais em cima da receita que você ganha. Isso é maravilhoso para você tomar decisões na vida. Porque você percebe que, às vezes, o percentual com uma despesa que nem é tão valorosa para você está muito alta, e aquela que tem valor está muito baixa, em termos percentuais. Depois que você faz a do mês, você faz o planejamento do ano. Deixa eu correr aqui. Então, vamos pegar aqui e pensar de forma prática. Aí, em cima aqui, deixa eu voltar. A gente tem um pensamento de que qual é o ideal, então, para a gente poder ter uma reserva, para a gente poder ter um dinheiro para poder investir, para poder conquistar os sonhos, para poder realizar os meus objetivos? Você ganha alguma renda e qual que é o normal que as pessoas fazem? Eu recebo e depois eu saio pagando as coisas. O que sobra, eu pago uma dívida se puder, guardo o dinheiro se puder. Esse é o erro maior das pessoas em relação à sua vida financeira. Qual é o mais adequado, mais funcional? É você ganhar, retirar uma prestaçãozinha, uma percentual para os seus sonhos, para pagar a dívida, para fazer a reserva, para realizar sonhos, e depois você paga as despesas. Aí tem gente que vai falar, né? Mas se eu receber o dinheiro que eu recebo, eu tiro primeiro e não pago a despesa, eu não vou conseguir pagar a despesa.
Aí vocês mesmos devem ter a resposta aí, né? Significa que suas despesas estão muito altas. Às vezes a gente tem que diminuir, ou significa às vezes que a gente precisa pensar aqui como fazer maiores ganhos. Mas a grande questão e a grande orientação da educação financeira é essa, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Quando você tiver uma renda, você tem que tirar uma reserva para depois começar a pagar as despesas. Na vida profissional, a gente fala em demonstração do lucro e resultado do exercício. Então, você tem o faturamento do seu negócio clínico, e aí você tem que pensar quanto você quer tirar de lucro. Depois diminui dos custos e impostos, tira lá o Prolabore, se for o caso, tira as despesas e vai ter a reserva financeira. Uma DRE, demonstração do resultado do exercício padrão do contador, que geralmente eles ensinam, é você fazer o quê? Pega o faturamento, tira os custos, tira as despesas, o que sobrar é seu lucro. E aí, a gente está tendo um monte de psicólogo que não está tendo lucro nenhum, porque nunca vai ter. Porque as despesas nunca param, e nunca param de crescer. Então, assim, é uma inversão do modelo que a gente precisa reaprender. Na educação financeira, a gente reaprende que o lucro, e é lucro mesmo, né? Tem gente que, psicólogo humano, meu Deus, eu ajudo as pessoas, não posso falar em lucro. Você vive de vento, você come vento, se suas contas não vão se pagar automaticamente, é um serviço. Então, a gente precisa mudar muito a mentalidade, muitos comportamentos, a forma como a gente lida com as coisas, para a gente poder ter um comportamento diferenciado. Eu tinha mais algumas outras coisas para passar, mas eu não vou passar, porque eu quero deixar esses 10 minutos finais para a Marina fazer a intermediação das perguntas. Eu só vou concluir aqui, dá 1 minuto, Marina, só para dizer que eu falei de 4 passos, e o terceiro é falar de sonhos e planejamento financeiro, e é importante você sonhar. Quero trocar minha poltrona que está velha, quero comprar um quadro melhor para aqui, quero pintar uma parede, quero fazer uma coisa. Então, você tem que ter seus sonhos e seus objetivos, tanto pessoais quanto do consultório. Lembrando que os dois têm vida própria. E aí, o quarto passo é a gente buscar pensar sobre o equilíbrio da vida presente e futura, que aí é que envolve o investimento. Vocês viram que passou muita coisa antes, e claro que essas tanto de coisa antes são muitas coisas a mais, que em 1 hora é só uma pincelada. E a gente tem um exercício tão interessante que também ajuda as pessoas a dar aquele clique para a mudança, né? Que é o quê? A gente precisa pensar qual é a quantidade de tempo e renda que você está envolvendo para o seu presente, passado e futuro. Qual é o percentual que está? Em uma folha em branco, desenhe um ciclo, dividir em 3 partes, considerando a porcentagem que você gasta pensando no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Muitas pessoas têm um percentual desse tamanhozinho quando fala que eu tenho que pensar no futuro. E aí, espera o futuro chegar para começar a pensar nele. E o futuro a gente começa a pensar e projetar ele agora. Né? Reserva financeira, aquela pergunta que eu fiz, quanto tempo mais vocês durariam se acabasse a reserva financeira? E falar de equilíbrio presente, passado, futuro, é pensar sobre os hábitos de poupar, sobre a aposentadoria, sobre a independência financeira, como é que você pode a sua família poderá se sustentar se você vier a faltar, como é que fica. E quando a gente pensa em saúde, a gente pensa nesse rol, né? Saúde financeira, saúde pessoal, saúde é muito complexo. E o que é a saúde profissional? É a sustentabilidade da sua empresa. Tem muitas coisas boas para se pensar nesse projetar no futuro e agir no presente. Para quem gostou, para quem acha que tem que mudar, para quem acha que precisa ir com calma, que em 50 minutos aqui só deu gostinho e eu quero mais, nós vamos com calma, sim. O IBAC está lançando o curso de educação financeira para psicólogos clínicos, ou seja, os exemplos que a gente vai usar de vida profissional é para quem está na clínica, mas é educação financeira para psicólogos clínicos. Lembrando que psicólogo também é gente, também tem sua vida pessoal. Então, a gente vai ver vida pessoal e vida profissional em 4 módulos, 5 encontros, 5 aulas. Em uma das aulas, nós vamos ter um contador que ele é expert em psicologia clínica. A maioria dos clientes deles são todos psicólogos clínicos. Então, já está abertas as inscrições.
Vocês podem procurar lá no site do IBAC. O curso é 5 aulas de 3 horas, que todas as quintas-feiras, das 19 às 22, e começa lá em outubro. Tem muito tempo para você dividir, inclusive, essa prestação, esse valor, que é um investimento que você vai ter para você poder ter um retorno muito maior depois. Fica aqui os meus contatos. Eu agradeço bastante por ter podido passar para vocês algumas poucas coisas sobre educação financeira ligada aos psicólogos. Beleza? Obrigada, Marina. Poucas coisas, viu, Meg? A gente está aqui, ó, tá parecendo um filme, todo mundo tentando pegar as informações, foi muito bom. E que bom que você já falou do curso, né? Eu ia mencionar, se é uma vontade da gente tentar aproximar essas questões, essas informações importantes da psicologia, de como ser um psicólogo e ter essa sustentabilidade. Porque o que a gente vê lá no IBAC, quanto instituição de formação de psicólogos, é que muita gente sai do curso um pouco inseguro, né? Seguro sobre a sua atuação clínica, mas inseguro com, e aí, o mercado? Então, a gente está oferecendo esses eventos justamente para tentar sanar isso, porque é parte fundamental da nossa profissão ter esse tipo de conhecimento. E acho que está todo mundo aqui, ó, cheio de conflito, porque ao mesmo tempo que falaram de banho de água fria, falaram também sobre maravilhosa, excelente, importante, conteúdo fundamental. Eu estou vendo aqui que as pessoas estão dizendo que não deu tempo de salvar os contatos, mas, gente, essa palestra fica gravada, então você pode voltar depois, quando o vídeo estiver disponível, dar um pause, acho que fica mais fácil do que tentar salvar no momento. Quando eu sair daqui, eu vou lá no chat do YouTube e vou escrever também. Ótimo, perfeito, melhor ainda para a gente. E botar o link do curso. A gente teve alguns comentários, algumas perguntas, alguns questionamentos, né? As pessoas interagiram bastante, porque você trouxe essas perguntas, então, quando você trouxe, e quem aí tem uma reserva financeira? Alguns falaram que sim, muitos falaram que não, muitos falaram que não duraria uma semana, que amanhã acabou a vida. Mas outros falaram que tinham esse hábito da reserva financeira, e a Edna colocou aqui que foi uma aprendizagem trazida pela família, né, pela mãe. Então, eu vejo assim, que talvez essas pessoas que já conseguem ter esse tipo de organização, ter uma planilha, saber quanto custam, quanto gastam, talvez tenham aprendido nesse contexto familiar. Sim, e de duas uma. A gente tem contra o modelo, né, pelo condicionamento realmente contra o modelo e a favor do modelo. É lá de Bandura os condicionamentos que a gente sabe de aprendizagem por modelação. Uhum. As pessoas podem ter tido um contexto tão aversivo de uma família gastadeira que ela foi lá e aprendeu porque ela não quis passar por isso, não quer que as pessoas passem, os filhos passem. Inclusive, eu tenho um curso de educação financeira para crianças justamente por isso, porque os pais aprendendo a falar sobre o dinheiro com as crianças desde pequenas, com muita metodologia de psicologia infantil. Ou você vai a favor do modelo, porque você tem um exemplo tão bom, que isso foi tão reforçador que você aprendeu a favor do modelo. Uhum. Que ótimo. Que legal esse seu curso, viu, Meg? Foi importante mesmo, né? Começar pequenininho, assim, ter inveja dessa criança. Não, então, e eu tive isso na minha casa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu já tive fase de endividada, hoje eu já estou na fase da investidora, é legal o teste do perfil financeiro, quem for fazer o curso, nós vamos fazer esse teste lá, e hoje eu tenho realmente muito empenho de que minha filha, desde muito cedo, ela comece a aprender a lidar melhor com o dinheiro para não passar o que eu passei. Uhum. A Débora colocou aqui até assim, será que isso é da cultura do brasileiro? Não sei se a gente pode generalizar, né? Mas é muito comum. Aquilo que eu falei no começo, né? Eu acho que uma coisa interessante para os psicólogos saberem, começar a trabalhar com os clientes, porque eu entendo que nossa profissão ela tem esse poder político muito importante, não político da política, mas de transformação, pensar que as pessoas não têm o hábito de pensar no futuro. Esses são exercícios fundamentais para a gente estar fazendo com o cliente, né? Projete-se no futuro. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Quem se formou agora? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Como é que você quer ser? Como é que você quer estar? Com o que você quer estar? Então, a gente é hábito do brasileiro, talvez do ser humano, a falta de pensar no futuro. E a gente não se projeta e a gente não pensa que pensar no futuro depende de dinheiro.
Depende de dinheiro. Uhum. Sim, sem dúvida. E aí, alguns falaram que, embora reconheçam, né, que é muito importante, tem uma dificuldade. Já tentou vários, na hora que você falou, né, da planilha, do aplicativo, já fizeram várias tentativas e não conseguiram. E aí a Bianca perguntou algumas dicas para a vida financeira organizada, para iniciar. Você trouxe os passos, né? Eu acho que eles são dicas importantes, mas se tiver algo a mais que você queira acrescentar também. Quando a gente fala da educação financeira, que tem esses 4 passos, a primeira dica é essa: vai slow down, vai com calma, vai devagar, porque uma hora você chega lá. Uma coisa importante que ajuda bastante as pessoas é mirar num sonho. Eu vou contar um exemplo aqui. A minha mãe, ela vai fazer 70 anos, então nunca teve educação financeira, tá tendo agora. Ela conseguiu reunir, poupar 2.700 e poucos reais no ano passado, com uma técnica que a gente fez no desafio das 52 semanas, que quem quiser lá no meu canal do YouTube tem, mas ela reuniu esse valor, e como que ela conseguiu? Primeiro ela amarrou num sonho para realizar, e ela não tinha sonho. A gente vai ficando muito calejado na vida, imagina uma pessoa de 70 anos, a gente vai parando de sonhar devido a tantas... Os reforçadores não vêm, e aí a gente vai parando de sonhar e vai parando de querer atingir alguns objetivos. E eu falei para ela: o que é seu sonho? E com muito custo ela foi lá e falou: eu queria viajar para Fátima, lá em Portugal, queria conhecer. E eu falei: então você vai lá na CVC, pega um encarte, recorta e vai colar na porta do seu guarda-roupa, e você vai todo dia olhar para esse sonho, eu vou te ensinar uma técnica. E ela reuniu, compramos já a passagem esse ano, e ano que vem ela vai. Esse ano ela já está reunindo o dinheiro que é para gastar os euros lá. E eu, inclusive, vou com ela, porque, né, eu também tenho minha poupança. Vou aproveitar para ajudar ela a realizar esse sonho. Então, uma coisa que ajuda bastante as pessoas a conseguirem se planejar e estar ali amarradas a tentar e se enveredar nesse comportamento e perpetuar nele é você ter um objetivo. E você não... Tem técnicas para você poder não desvirtuar desse objetivo, né? Porque quando você tem um objetivo, aquele consultório bonito, recorta ele, cola no papel faz papel de parede no seu celular, que toda vez que você pegar no celular, você vai olhar o seu consultório bonito que você quer, e toda vez que você for gastar algum dinheiro, você tem que pensar que esse dinheiro pode estar te deixando mais longe de alcançar esse objetivo que você quer. E é hábito. Né? É hábito. Quem é da análise de comportamento, que gosta de estudar essa coisa do hábito, pode pegar na literatura também do hábito, que a gente fala dele do curso, e na literatura comportamental tem muita coisa a respeito disso. Mas funciona muito. Tem um objetivo... É importante ter uma ideia de que isso é aprendido mesmo, né? Porque às vezes é uma coisa tão complicada, a gente tem tanto receio de se aproximar do que a gente não sabe, que acaba, né, se afastando em toda oportunidade, terceirizando. E quando a gente vai, enfrenta, é possível aprender, né, a lidar diferente. Exatamente, Maria. Por isso que eu sou da vertente de que quem está endividado, quando a gente ensina a negociar as dívidas, que é importante, você não ficar com sua renda, aquela renda que você tira primeiro, né? Que você ganha, aí você tira lá pelo menos uns 10% dos seus sonhos e depois é que você gasta. Esses sonhos que você tem, as dívidas estão dentro dele, que é um sonho, sair das dívidas. Mas também tem que ter outros, porque senão ninguém consegue ficar 5 anos, 8 anos, 4 anos pagando uma dívida sem ter pequenos reforçadores nesse caminho, que vão te incentivando a continuar para poder pagar. A gente precisa se auto-reforçar de alguma forma, ou encontrar formas de se auto-reforçar. Isso que a gente ensina para a criança. A criança juntou ali o cofrinho, estou com os cofres lá em cima, aí você vai lá na loja com ela compra alguma coisa, aí você faz a festa, você tira a foto, olha que legal, você conseguiu, vamos juntar mais, tal. E ela continua, desde criança. A gente não tem isso, né? A gente não comemora que a gente juntou um dinheiro, conseguiu comprar algo, falou, caramba, eu consegui, então eu posso mais também, eu posso conseguir. Então tem que realmente ter hábito, ter um objetivo, ter uma meta. E tem outras técnicas que só quem for fazer o curso vai conhecer. É verdade. E aí, só para a gente finalizar, tem uma pergunta da Maristela que é muito específica, mas que talvez tenha a ver com o que você está trazendo. Ela colocou assim: se eu ficar negativada por desemprego, quando voltar a ter uma renda, o ideal é juntar dinheiro para pagar à vista ou parcelar assim que tiver dinheiro? Essa coisa da ansiedade. Dívidas. Né? Uhum.
as dívidas, sempre parcelar, a gente tem que fazer as contas direitinho, tem que fazer o orçamento financeiro da pessoa direitinho, quiser pode me procurar que eu ajudo, e aí a gente tem que colocar como uma meta, um daqueles seus sonhos tem que ser pagar essa dívida. Então, pagar essa dívida, ela entra numa das linhas do seu orçamento, justamente o que eu estou falando. Não é interessante você pegar também, nossa, recebi R$1.000, vou pegar 900 porque eu quero me livrar dessa dívida aqui, porque esse comportamento, ele não se sustenta. Por quê? Porque você não tem nenhum reforçador para você. Eu tinha uma amiga, eu tenho ainda uma amiga psicóloga, Érica, que ela sempre teve esse hábito e ela me ensinou isso, e é interessantíssimo. Faça chuva, faça sol, todo mês ela ia lá e comprava uma blusinha para ela poder trabalhar. Ela fala assim, cara, ninguém aguenta viver só pagando dívida, ninguém aguenta viver sem não fazer um curso, então tem que ter planejamento. E aí não vai pagar tudo à vista, não, a não ser que realmente você possa, tenha uma redução de juros muito grande. Falar nisso, o Serasa Limpa Nome está ativo ainda aí, viu, gente? Tem gente que está com dívida de 50 mil, 40 mil, que está pagando 2 mil e quitando. Entrem aí no site Serasa Limpa Nome, que tem gente que está arrumando a vida assim, parcelando as dívidas. Bom. Meg, e a Bárbara perguntou a respeito de impostos, mas eu acho que é uma pergunta que exige uma resposta mais longa. Então, acho que, Bárbara, você pode procurar diretamente a Meg, manda um e-mail, pede uma ajuda, embora seja super importante, mas a gente não tem mais tempo, e talvez a Gabriela até toque nesse assunto, que ela vai falar dessas questões formais da clínica, então acho que pode ser que a gente fale, se não falar, a gente mantém aí nessa possibilidade de entrar em contato individualmente. E só para finalizar, o Vitor ficou curioso sobre o termo terapia financeira. Ele falou, é isso mesmo? E aí, se você finalizar explicando do que se trata... Eu vou explicar porque realmente é um termo cunhado lá pelo Reinaldo Domingos, que criou a metodologia de SOP, que é diagnosticar, ai meu Deus, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Oh, Jesus! E ele é um educador financeiro, é um contador, ele tem essa empresa e ele cunhou esse nome. E realmente, gente, terapia é algo que não é só do psicólogo, né? Qualquer pessoa pode fazer terapia. Até psicoterapia dá dó no coração de ver um monte de gente fazendo que não deveria. Então, a gente tem terapeuta, pode ser o contador, pode ser o professor, pode ser o educador escolar, que ele vai estudar essa técnica de como fazer as pessoas saírem das dívidas, melhorarem suas vidas financeiras, e tem uma metodologia própria, e aí ele pode ser cunhado e ser chamado de terapeuta financeiro. Então, não é só psicólogo. Tá? Quem quiser, eu informo depois também no privado sobre como vocês podem procurar esse curso, tem uma especialização disso. Beleza, chegamos ao fim, infelizmente. Ótimo. Muito bom mesmo, acho que deixou esse gostinho de quero mais, porque, de fato, cada um de nós tem questões específicas que a gente quer individualmente trabalhar, né, nesse aspecto financeiro. Mas hoje você deu dicas importantes de início, acho, para organizar ideias, para a gente saber por onde que a gente parte nessa organização necessária. E como eu falei, a gente tende a se afastar, né, ficar totalmente apartado dessa questão, porque é diferente de como é para você, que é um assunto prazeroso, que já foi aí pareado com vários reforçadores, para a maioria de nós é algo complicado, a gente tem um pouco de medo, né, tem que tomar cuidado, então a gente tende a se proteger. Tem que investir na psicoeducação. Exatamente. Marina, eu que agradeço você, agradeço ao IBAC, vou passar aí a palavra já, segue a jornada, um beijo para vocês todos, estou disponível, vou lá para o chat agora passar meus contatos, Perfeito. Mas vamos prestar atenção na próxima palestra e vamos nos matricular no curso, viu, pessoal? Em outubro a gente começa. Beleza, beijo, Maria. Obrigada. Um beijão. Obrigada, Maria.